Fala galera, e no estádio Kleber Andrade em Cariacica, o Grêmio mais uma vez perdeu no Campeonato Brasileiro, 2-1 para o Botafogo, e o fato é que mesmo com 2 jogos a menos em relação aos demais, neste momento o tricolor está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O sinal de alerta está mais do que ligado. O jogo em que o Grêmio, é bem verdade, teve azar em alguns lances, prevaleceu a maior qualidade do Botafogo e teve um destempero do técnico Renato Portaluppi na entrevista coletiva após a partida, e a partir de agora uma análise de Grêmio 1, Botafogo 2. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, a escalação do Grêmio teve algumas mudanças. O próprio Renato explicou que é impossível, com jogos de 3 em 3 dias, de ter uma mesma base das escalações. E foi uma equipe diferente que entrou em campo contra o Flamengo, por exemplo, com mudanças pontuais. Por exemplo, Kaique recebeu a oportunidade como titular no gol. Gustavo Martins, ao lado de Jeromel, também foi uma dupla de zaga nova, né, podemos dizer, em relação à partida do Maracanã na quinta-feira. Ainda tivemos o Gustavo Nunes retornando de suspensão no ataque. O João Pedro Galvão, bom, este segue com o prestígio inabalado junto ao treinador gremista. Tricolor que foi a campo com Kaique, Fábio, Jeromel, Gustavo Martins e Mike na lateral esquerda. Meio de campo de Dodi, Carbajo, Cristaldo, Pavon, Gustavo Nunes e João Pedro Galvão. E o Botafogo começou melhor a partida, tanto é que abriu o placar a 9 do primeiro tempo, numa bela enfiada de bola do Marlon Freitas. O cuiabano apareceu às costas do Fábio e na saída do Kaique fez Botafogo 1-0, a famosa lei do ex. E em respeito ao Grêmio, o cuiabano não comemorou o seu gol. O gol sofrido acabou fazendo o Grêmio ter uma reação na partida, tanto é que empatou a 20 minutos, numa jogada na direita do Pavon. O Lucas Halter afastou mal, o Gustavo Nunes bateu meio mascado, é verdade, a bola bateu na trave e entrou, e ali o Grêmio empatava a partida. Ainda tiveram Grêmio e Botafogo chances no primeiro tempo, mas o fato é que as equipes foram em igualdade no marcador para os vestiários. Veio o segundo tempo e a partida voltou num ritmo lento em relação à primeira etapa, mas o Botafogo aproveitou a chance que teve e fez o segundo gol a 11 minutos da segunda etapa, num lançamento do Luiz Henrique. O Jeromel erra o bote e o Júnior Santos, ele acaba olhando para o Kaique e ali no canto esquerdo o goleiro chutou para fazer Botafogo 2-1. E depois do segundo gol marcado pelo Botafogo, o Grêmio teve muito azar em 2 lances. Primeiro deles, numa cobrança de escanteio, que o Gustavo Martins faz um lindo cabeceio, o John já estava batido no lance e o Júnior Santos salvou em cima da linha. Depois, num cruzamento que veio da direita do Fábio, o Cristaldo cabeceou e o John fez um milagre, evitando o gol de empate do Grêmio. O tricolor ainda tentou, mas sem sucesso. O tricolor, o Grêmio, perde mais uma partida no Campeonato Brasileiro. Está no Z4, na zona de rebaixamento, abre essa condição na 17ª posição com 6 pontos, tem 7 jogos, assim como o Criciúma. O Grêmio 17º, 6 pontos, 7 jogos, a mesma situação do Criciúma, com o mesmo número de partidas e também 6 pontos. O Fluminense e o Vitória, que também estão na zona de rebaixamento, estes fizeram já 9 jogos na competição. E algumas situações aqui que é chovendo molhado. Natan Pescador e JP Galvão, eles não podem mais jogar no Grêmio. Eles não têm mais condição técnica para que isso aconteça. Então, o que o Renato vai fazer, eu não sei, mas
É inexplicável essa insistência do Renato com o Natan Pescador e o JP Galvão. Bom, os números do JP Galvão, como centroavante do Grêmio, eles são ridículos para um camisa 9. Então, já passou da hora de o Renato achar uma outra alternativa no sistema ofensivo do Grêmio. O sinal de alerta está ligado e ainda teve na entrevista, o início dela, o Renato, ele acabou tendo o alvo errado, porque teve uma pergunta no Maracanã do grande Eduardo Picão, que trabalha para os canais do César Cidade Dias e também do Alex Bagé, de que o Pavon teria jogado a camisa no chão, na verdade não jogou, e quando o César Fabres hoje abriu a entrevista, o Renato ele acabou atingindo o alvo errado, teve ali uma discussão, o Renato um pouco tenso, e depois o próprio Eduardo Picão pediu desculpas para o treinador do Grêmio. Foi ali um momento de tensão na entrevista. O fato é que o Grêmio está no Z4 e precisa reagir já no Campeonato Brasileiro para que a situação ela não se complique mesmo com ainda 7 jogos feitos na competição, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.